Amigas e amigos, o amor continua sendo a força que move o mundo. Estas são minhas palavras, que o vento levou e o tempo apagou. No compasso da vida, a história de Olívia e Anselmo. Os tempos antigos, cheia de sentimentos, costumes da época e aquele toque nostálgico do tempo da vovó e do vovô. O tempo das cartas e dos bailes na praça. Era uma vez numa pequena cidade do interior chamada São Valentim das Palmeiras, cercada por morros verdes e estradinhas de terra batida, onde os galos cantavam ao amanhecer e as tardes cheiravam a pão saindo do forno. Era ali que moravam Dona Olívia e seu Anselmo, ainda jovens, mas já com aquele jeito de gente que sabia muito da vida. Na década de 1950, não havia televisão na cidade, muito menos celular ou internet. As notícias chegavam por rádio ou pelas conversas no armazém do seu Clemente. As famílias eram grandes, as casas tinham varandas com redes e a vida era guiada pelo sino da igreja e pelas estações do ano. Dona Olívia, na época apenas Olívia, era filha de lavradores e a mais velha de 7 irmãos. Acordava cedo para tirar leite da vaca, fazer café no fogão à lenha e ajudar a mãe a estender roupa no varal. Mas o que ela mais gostava era de ler os livros antigos que o Padre Pedro deixava na sacristia. Sonhava com outros lugares, com o amor, com as festas do povo. Anselmo, por outro lado, era filho único de um sapateiro e de uma costureira. Aprendera desde cedo a consertar sapatos e a pregar botão. Tinha mãos firmes e olhos que brilhavam quando via Olívia passar pela praça com seus vestidos rodados, cabelos presos com fita vermelha e passos leves de quem dançava com o mundo. Naquele tempo, os jovens se conheciam nas quermesses, nos bailes da igreja e nas festas juninas que duravam até o galo cantar. Foi num desses bailes, numa noite de São João, que Anselmo criou coragem. Vestia sua melhor camisa de linho engomada, cabelo brilhando de tanto brilhantina e sapatos que ele mesmo lustrara. Pediu Olívia para dançar uma valsa. Ela aceitou com um sorriso tímido. A partir daí, começaram a trocar cartas. Isso mesmo, cartas, com caligrafia bonita, palavras escolhidas com cuidado e cheiro de perfume de flor de laranjeira. Anselmo escrevia sobre seus dias na sapataria, sobre os livros que tentava ler para impressioná-la, sobre os sonhos de ter uma casinha, com quintal, galinhas e filhos correndo descalços. Olívia respondia com poesia. Falava das tardes costurando, das colheitas de milho, dos sonhos de aprender a tocar piano e viajar até a capital só para ver como era o mar. O namoro durou 3 anos de cartas e olhares nas missas de domingo. Quando Anselmo pediu sua mão, fez questão de conversar com o pai dela, que era homem duro, mas de coração justo. O casamento foi simples, com vestido branco emprestado, guirlanda de flores no cabelo e uma festa com sanfoneiro, arroz doce e muita dança de pé no chão. A casa que construíram juntos era pequena, mas cheia de amor. Tinha uma jabuticabeira no quintal, uma mesa de madeira maciça na cozinha e retratos nas paredes. Tiveram 4 filhos, e cada um herdou um pouco da doçura de Olívia e da firmeza de Anselmo. Com o tempo, chegaram os netos, a televisão, o asfalto. Mas os 2 continuaram os mesmos. Ela com seu jeitinho de cuidar de todos com chá de erva doce e palavras suaves, e ele sentado na varanda, contando histórias dos bons tempos, como chamava. E toda vez que alguém perguntava qual era o segredo para tanto amor, Anselmo sorria e respondia: "O segredo é saber dançar no compasso da vida, mesmo quando a música muda." Os filhos e netos de Dona Olívia e seu Anselmo e todo o legado de amor, simplicidade e valores que eles deixaram. Capítulo 2. Raízes e ramo. Os filhos de Olívia e Anselmo. Os filhos vieram um a um, como bênçãos trazidas pelo vento,
Primeiro foi João, depois Clara, logo em seguida Benedito e, por fim, a pequena Elisa. A casa simples de madeira, com varanda e cortinas de crochê, começou a ficar cheia de risadas, brinquedos de madeira, cheiro de bolo assando e os inevitáveis tropeços da infância. João, o mais velho, herdou do pai a paciência com as mãos e o amor pelo ofício. Aprendeu a fazer sapatos ainda menino, sentado ao lado de Anselmo na pequena oficina dos fundos da casa. Mas João tinha ambições diferentes. Queria estudar engenharia. Queria saber como as coisas funcionavam por dentro. Então, com sacrifício, Olívia costurou e vendeu doces para ajudá-lo a estudar na cidade vizinha. Clara era pura poesia, como a mãe. Tinha paixão por ensinar e virou professora na escolinha da vila. Usava vestidos floridos e lia histórias em voz alta para seus alunos, como se cada palavra fosse uma música. Foi ela quem cuidou dos pais com mais carinho na velhice, morando na mesma cidade, indo lá toda tarde com um potinho de mingau ou uma novidade da escola. Benedito era mais teimoso. Não queria saber de livros nem de sapato. Gostava mesmo era do campo, dos bichos, do cheiro da terra molhada. Montou um sítio não muito longe dali e, com as mãos firmes do pai e o coração doce da mãe, construiu uma vida simples e feliz, com um galinheiro, uma horta e um trator que tratava como gente. Elisa, a caçula, era o furacão da família. Sempre sonhou em ver o mar, como a mãe quando moça, e viu. Foi para a capital, estudou música e virou pianista. Tocava nas rádios, em teatros e escrevia cartas longas, contando sobre os concertos, os sons da cidade grande e o quanto sentia saudade do café com bolo de fubá da mãe. Capítulo 3. Os netos e o tempo novo. Os anos passaram como passam, nas boas histórias, devagar nos dias de sol e num piscar nos dias de chuva. Quando vieram os netos, a casa de Olívia e Anselmo virou porto seguro. Tinha a Camila, filha de Clara, que adorava se sentar no colo do vô Anselmo e ouvir as histórias do tempo em que se namorava por carta. Gustavo, filho de João, era curioso, desmontava brinquedos e montava de novo. Acabou virando engenheiro como o pai. Já Alice, neta de Benedito, cresceu correndo descalça pelo sítio, pegando goiaba no pé e ajudando a tirar leite da vaca. E Theo, filho de Elisa, nasceu na capital. Mas toda vez que vinha visitar, pedia para ouvir a avó tocar canções antigas no piano desafinado que ela ainda guardava na sala. Os netos cresceram em um mundo diferente, com televisão, depois internet, celulares e um ritmo cada vez mais rápido. Mas quando estavam na casa dos avós, o tempo desacelerava. Sentavam-se ao redor da mesa para comer bolo de milho, jogavam dominó com o vô, ouviam a vovó contar como era viver num tempo em que todo mundo se conhecia pelo nome e ninguém trancava a porta. E mesmo quando Olívia e Anselmo partiram, ele primeiro, ela alguns anos depois, o que ficou não foi só saudade. Ficaram os cadernos com receitas, as cartas guardadas num baú, o cheiro do quintal e as histórias passadas de geração em geração. Hoje, os bisnetos já nascem ouvindo a frase que virou lema da família. O segredo da vida é dançar no compasso, mesmo quando a música muda. E assim, mesmo depois que o tempo levou o casal, o amor que construíram ficou plantado fundo, como jabuticabeira velha. Dá fruto até hoje. Se quiser, posso escrever um epílogo com os bisnetos e como a história deles ecoa nos dias de hoje. Quer? Maravilha! Aqui vai o epílogo da história. Um laço bonito que une passado e presente, mostrando como o amor de Olívia e Anselmo continua florescendo nas vidas dos bisnetos. Epílogo. Quando as raízes falam com o vento. Décadas se passaram desde que a última carta de Anselmo foi guardada no baú de madeira que hoje descansa na sala de Clara, sua filha.
O tempo passou para todos, como é natural, mas a memória daquele amor, daquela casa com varanda e jabuticabeira, nunca saiu do coração da família. Os bisnetos de Olívia e Anselmo cresceram num mundo acelerado. Eles falam com voz digital, vivem entre telas, estudam com inteligência artificial e fazem videochamada em vez de visita surpresa. Mas, ainda assim, algo neles resiste à pressa. Algo neles carrega o perfume do tempo antigo. Lucas, bisneto de João, estuda engenharia ambiental. Foi ele quem descobriu numa tarde qualquer que a jabuticabeira do quintal da casa velha ainda dava fruto. Decidiu fazer dela símbolo de seu projeto de reflorestamento e hoje tem uma pequena ONG que planta árvores em cidades do interior. Chama-se Raízes de Anselmo. Helena, bisneta de Clara, é professora. Mas diferente das escolas comuns, ela ensina crianças em comunidades rurais e leva consigo livros antigos da vovó Olívia. Ela sempre começa as aulas com uma história, porque acredita que quem escuta histórias, escuta o outro com o coração. Marina, bisneta de Elisa, toca piano em um conservatório. Na primeira vez que se apresentou em público, tocou uma música composta por sua bisavó, achada em uma folha amarelada dentro de um diário antigo. Ao final do concerto disse: "Essa música se chama Compasso da Vida e foi escrita por alguém que nunca deixou de amar. Até os menores, como o pequeno Pedro, de 6 anos, já sabem que na casa da bisa, Olívia, ninguém gritava. Mas todo mundo ouvia. Ele mesmo um dia disse, do nada: "Mamãe, um dia eu quero uma casa com cheiro de pão e barulho de passarinho, igual a da vovó. A casa original ainda existe. Foi restaurada pelos netos. E uma vez por ano, todos se reúnem ali. Bisnetos, tios, primos, agregados, gente que nem se conhecia direito até então. Sentam-se ao redor da mesa grande, colocam as cartas em exposição, leem trechos em voz alta, tocam as músicas da bisa no rádio antigo e colhem jabuticaba no fim da tarde. Ali, entre gargalhadas e olhos marejados, todos sabem que Olívia e Anselmo nunca se foram. Eles apenas viraram história e, como toda boa história, continuam sendo contados. Título: No Compasso da Vida, a história de Olívia e Anselmo. Dedicatória. Para todas as famílias que carregam na memória os cheiros, os sons e os silêncios dos tempos antigos. Que nunca nos falte a coragem de amar com calma e a sabedoria de plantar raízes profundas. Espero que esta verdade tenha tocado seu coração e proporcionado a emoção e a profundidade que você buscava. Um abraço, muito obrigado e até breve.